Vou trazer então aqui o depoimento de um amigo meu que te teve recentemente. Fala, Duda! Fala, Abel Braga, meu ídolo. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Sou torcedor antigo, tenho 51 anos de idade, um colorado de arquibancada desde que me reconheço por gente. Todo mundo conhece o Abel Braga dos grandes títulos, das grandes alegrias e daqueles grandes momentos. Mas só os mais antigos conhecem a história completa do Abel Braga no Internacional. E aí entra o que eu gostaria muito de saber mais detalhes do Abel. O Internacional, na sua primeira passagem, teve um grande time. Era o melhor time do Brasil naquele momento. E acabou não ganhando nada importante. Porque passa pelo Grêmio, no famoso Grenal do século, e perde para o Bahia, uma zebra, no final do Campeonato Brasileiro de 88. Em 89, na Libertadores da América, e essa talvez seja a minha maior dor na vida como torcedor. Sim, mais até do que o rebaixamento de 2016, que foi a desclassificação contra o Olímpia, também uma zebra, nas semifinais da Libertadores daquele ano, em que o Internacional tinha vencido o jogo lá e no Beira-Rio acabou perdendo no tempo normal e perdendo nos pênaltis também. O que eu quero saber do Abel, gostaria muito de ouvir o Abel sobre isso, se aquilo estava na cabeça dele, aquela frustração de 88, 89, quando ele em 2006 voltou para o Internacional para ganhar os grandes títulos. E se quando ganhou os grandes títulos, passou muito na cabeça dele aquilo que tinha acontecido como, quem sabe, uma dívida com a torcida do Internacional. Seria legal saber. Gostei tá com uma barba bonita, bem feita. Tá estiloso, Baldassi. É assim, eu a nível vamos lá por parte. Primeiro Bahia, né? Aquilo foi um dos... Porque tu tem que levar em consideração os dois jogos. Uma das coisas mais, injustas, porque se você tem que considerar de um jogo 90 minutos e depois mais 90 de outro. O primeiro jogo, o Inter, no primeiro tempo, fez uma partida perfeita. Perfeita. Ganhava de 1-0. Jogo totalmente controlado, administrado. O time do Bahia sendo vaiado. E nós não marcamos o segundo. Sabe? Não marcamos o segundo. Daqui a pouco aquilo vem um temporal depois, uma loucura. E numa jogada que nós tínhamos, o controle da bola, podia-se atrasar a bola para o goleiro. E eu falei, dá para o Tafarel, em frente a mim, dá para o Tafarel, não deu, demorou, bobeou, o Dodô veio, Bobô veio, apertou e pronto, deu o gol. E o segundo tempo continuamos controlando. Aí veio uma chuva louca, o jogo mudou e eles viraram. Mas foi injusto, o jogo aquele jogo tinha que ser empate. Como eu também afirmo que o jogo aqui em Porto Alegre não tinha como ter o vencedor. Eles se fecharam muito bem, não nos causaram problemas, mas nós também não conseguimos causar problemas para eles. Se fecharam muito bem, se defenderam muito bem. Teve um lance duvidoso no Nilson, logo no início do jogo. Não sei se o árbitro foi o Romualdo, que não marcou, mas o jogo daqui eles não nos deram chance. Então aquilo foi uma questão de oportunidade. Tiveram a chance do segundo gol lá, ganhando por 2-1. E aqui se fecharam bem, jogaram em cima do resultado e conquistaram. E esse jogo do Olímpia, para mim, assim, é um jogo que esse resultado me fez me questionar muitas vezes. Primeiro, porque eu era jovem. Né? E ali, com certeza, se nós tivéssemos passado, nós íamos ser campeão da Libertadores. Porque o campeão foi o Atlético Nacional da Colômbia, foi o Olímpia, que o outro finalista seria o Atlético Nacional da Colômbia, que não era o time que é hoje.
um clube forte, um clube respeitado. E o Olímpia foi campeão da Libertadores. Por quê? Eu me questiono. É que, durante algum tempo, nós fomos fora de casa, ganhamos por 1-0. Também outro jogo poderíamos ter feito um pouquinho resultado mais. melhor. O que eu me questiono? Cara, eu falei, por que eu não joguei mais fechado? Com o resultado, né? Com o resultado. Mas se eu jogasse, fosse um cara que jogasse em retranca, com medo, jogasse acima de resultado, eu não teria, tipo, no Grenal do século, ter ido para cima do Grêmio com um jogador a menos, ter virado o jogo. Né? Então, isso já não... E eu fui zagueiro. Então, isso já fugia a minha característica como técnico. Depois que no jogo aqui, nós fizemos 1-0. Que é a loucura, né, do jogo em si. Se eu não me engano, 1-1 ou 2-1, nós temos um pênalti a favor. Isso. E o empate nos beneficia. É impossível, cara, imaginar aquilo que aconteceu. Não, é impossível. Né? É impossível. Então, é coisa que foge. Agora, o Baldassi, é assim, eu me questionei. Mas eu falei, caramba, eu ganhei de 1-0. Eu boto o time atrás. Vou fazer o quê? Perder a bola, vou voltar, vou recuar, vou tirar um... Sempre joguei 4-3-3, 4-1, 4-1, como falam hoje, né? Com o Maurício de um lado, Edu Lima do outro, Nilson enfiado, Luiz Fernando Flores como meia, o Norberto e o Luiz Carlos, time que saía pro jogo. Cara, eu não vou, não ia bater comigo. Não, aí não eu era ia o teu me DNA. perdoar, entendeu? Aí ia falar assim para mim, tive medo. Eu prefiro procurar entender o que aconteceu, que eu não consigo, do que falar assim, caramba, por que eu mudei? Sabe? Então, não o que te conforta, no caso. Exatamente. Né? Em 2006, me questionei durante algum tempo. Depois, eu fui para Portugal, fui muito bem sucedido. Depois, voltei aqui numa épocazinha bem curta. Taça governador do estado, tal, fomos campeão invicto. E depois voltei para Portugal. Então, em Portugal, peguei um time na segunda, botei na primeira. Depois, quando saí dessa 91, eu peguei o Belenenses na segunda, botei na primeira. No ano seguinte, terminei em quarto na primeira divisão. Um troço assim incrível de trabalho. Aí, em 2005, só para encurtar, eu tive no Fluminense. Fui campeão carioca e vice-campeão da Copa do Brasil. Perdemos para o Paulista. Em 2004, então anos consecutivos, tinha estado no Flamengo, campeão carioca, vice-campeão da Copa do Brasil. Santo André. Até que, aí veio o convite do Fernando para vir aqui para o Inter, que ele queria me dar, quero te dar a chance de ganhar a Libertadores e quero dar essa chance para mim também, que é meu último ano e tal. Aí eu falei, vamos? Eu falei, vamos. Aquela frase dele me marcou, né? Porque eu gosto de falar até hoje. Só que eu vou te explicar o porquê. Ele falou, só tem uma coisa, cara, tu não pode ser tão faceiro, foi o termo que ele usou. Jogar um pouquinho mais, eu falei assim, é difícil, Fernando, eu não consigo, não. É uma estratégia um pouco mais defensiva, sem a bola, pode ser. Agora, eu jogo com 3 atacantes. E vem para o Inter, e foi um negócio assim, bem legal, porque ali eu estava assim, meio que taxado, o cara só é vice, é bivice. E eu tinha que explicar isso às vezes do meu filho, que era muito menino, os colegas na escola sacaneavam ele, e eu dizia, cara, são 40 clubes, Copa do Brasil, o pai chegou com o Flamengo, o pai chegou com o Fluminense, não pode ser à toa isso. Isso tem que ter capacidade para chegar, esse negócio todo. Então, isso foi uma coisa que... Marcou. Isso estava atravessado.
Então, quando eu cheguei nesse 2006, eu não trazia nada do Bahia. Pô, eu cheguei vice-campeão brasileiro. Quando eu cheguei no time, tu vê o lugar que estava na tabela. Sim, com tudo que aconteceu em 2005, né? Então, exatamente. Então, assim... Coisa nem era um Inter mais machucado que tu, eu acho. Então, né? mas eu cheguei não levando, trazendo essa... A carga lá... Lá, não. Eu sabia que estava voltando para o lugar que eu tinha uma relação forte, que tinha uma aceitação grande. Claro, depois de 2006, aquilo isso virou até hoje um negócio surreal para mim, sabe?